do governo brasileiro, professor Cauty, mas será que não seria cautela demais? Porque as informações que a gente está tendo acesso são realmente assustadoras, né? Como falar em diálogo, em soberania, com uma autoridade que mata quem diverge dele, né? Que provoca uma verdadeira carnificina, que corta a internet, que corta as comunicações. É realmente complicado. Você acredita que o Brasil poderia ter ido um tom a mais em relação às críticas? Na verdade, nem dá para falar de críticas, né? Lamenta só as mortes, mas não lamenta o que o governo está fazendo. Enfim, sua avaliação. Ítalo, vamos lá. Lamenta as mortes, essa nota aqui fala que lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Mas mortes na base do quê, né? Foi a pandemia, foi um terremoto, foi um meteoro, todo mundo morreu de doença cardiorrespiratória? Não foram mortes que ocorreram por mero acaso destino. Foram balas que foram atiradas por força de segurança contra a sua própria população. Então foram assassinatos, né? Não foram mortes. Então, essa nota, assim, é uma nota do ponto de vista jurídico, no mínimo pífia, né? Porque existe, sim, a obrigação de países signatários de tratados de direitos humanos, né? E também membros da ONU de, por exemplo, aplicar aquilo que se chama responsibility to protect, né? A responsabilidade de proteger grupos que são massacrados por seus próprios governos. Vimos isso, por exemplo, em outras ocasiões, mundo afora, né? E esse poderia ser um caso típico de aplicação desta norma, né? Mais desse princípio jurídico internacional. Mas, além disso, essa nota é vexaminosa, né? Essa é uma nota da vergonha, porque não tem uma palavra de crítica contra um regime, lembramos, opressivo, um regime que não é democrático, um regime que é autoritário, que inclusive é financiador do terrorismo internacional, que está massacrando milhares de jovens iranianos. De novo, as mortes que, segundo esse documento do Itamaraty, aconteceriam por mero acaso, né, por algum tipo de situação, vamos dizer assim, natural quase, né? Então, assim, é uma vergonha aquilo que o Itamaraty escreveu, e essa cautela, né, justamente você citou a cautela, porque o Brasil faz parte dos BRICS junto com o Irã, porque o Brasil tem um comércio importante com o Irã, de bilhões de dólares, etc., mas a cautela não pode se tornar cumplicidade, o acobertamento de milhares de jovens que são mortos. E, de novo, como você lembrou, não é a primeira vez que isso acontece. Nos últimos 20 anos, pelo menos em 3 ou 4 ocasiões, jovens foram às ruas pedindo uma coisa muito simples: liberdade, pedindo apenas o direito de poder utilizar as redes sociais sem a censura, de poder, né, viver a sua vida da forma que eles acham melhor, de não ser oprimidos, né, por paramilitares ou milicianos que sequestram os seus telefones, e se você criticou o governo, você vai preso e desaparece. É disso que estamos falando, de ter uma política econômica decente, não uma inflação de 40%, como o Irã está vivendo. Nada de transcendental. Não são perigosos terroristas, como o governo iraniano está criminosamente dizendo. São jovens que pedem liberdade. E pelo menos 3 ou 4 vezes nos últimos anos eles foram brutalmente massacrados pelo regime iraniano. Agora, mais uma vez, o governo Lula não tem a coragem de criticar o uso da violência contra civis desarmados. Então, assim, isso vai muito mais do que uma cautela diplomática, está indo em uma cumplicidade, em um acobertamento, uma omertà, né, como se fala em italiano, de uma omertà quase criminosa, aliás, criminosa, e que está manchando a reputação do Itamaraty. É isso, é um dos graves problemas que, infelizmente, a esquerda brasileira precisa enfrentar, principalmente